A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a mim e a sua vida. Sou o presbítero Gabriel e estamos no canal Escola Bíblica. Seja muito bem-vindo ao canal. Estamos estudando a lição dos adultos, cujo tema é o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Tenho certeza que eu e você hoje seremos edificados pelo poder da palavra de Deus, porque esse ensinamento com certeza irá enriquecer o nosso espírito. Estamos estudando a lição de número 5, cujo tema é a verdade que liberta. O texto áureo vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo de número 8, versículo de número 32. A verdade prática vai dizer que o verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. Então já entendemos através dessa lição e desse ensinamento que a verdade das Escrituras Sagradas, ela nos liberta. Como a própria lição vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia chega a dizer que o povo perece por falta de conhecimento. Perecer significa todos ir e ele ficar. Então, quando entendemos a palavra do Senhor como ela realmente é, a verdade das Escrituras, começamos a seguir em frente juntamente com Cristo. A introdução vai dizer que o Senhor Jesus simboliza a verdade que é apresentada no Evangelho de João. Então vai ser um ensino extremamente enriquecedor para nós que temos sede da palavra de Deus. Vamos para o primeiro tópico. Jesus, a verdade em Jerusalém. Primeiro subtópico, da Galileia para Jerusalém. A lição vai dizer o seguinte: assim em obediência ao Pai em todas as situações. Ao afirmar que o Senhor Jesus ainda não havia chegado, Jesus referia-se ao momento em que se entregaria aos seus inimigos e seria crucificado, morto, sepultado para cumprir a justiça divina. No início da lição, João ele começa narrando o fato de João, a partir do capítulo de número 7. O fato que Jesus ele estava na Galileia, mas não ia para Jerusalém, porque os judeus estavam planejando o matar. É extremamente importante entendermos que Jesus ele não queria ir, não por medo, né? E também eu não posso dizer que Jesus ele não estava com medo, até porque Jesus ele tinha todos os seus sentimentos fazendo parte do seu ministério terreno. Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. Exemplo, como homem, ele chora com a morte de seu amigo Lázaro, mas como Deus, a Bíblia vai nos falar em João capítulo de número 11, que ele diz: Lázaro, sai para fora. Como homem, Jesus ele tem sede, mas como Deus, em João capítulo de número 4, ele vai dizer: qualquer um que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque ele fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Como homem, Jesus ele dorme no barco, mas como Deus, ele acalma a tempestade. Então Jesus ele tinha todos os sentimentos, mas não foi por conta do medo que Jesus ele não queria ir para Jerusalém, mas sim porque não havia chegado ainda a hora do Filho do Homem ser entregue nas mãos dos pecadores. Jesus foi em Jerusalém no tempo certo determinado por Deus para ele. Nesse subtópico, aprendemos uma lição muito linda da parte de Jesus, a importância da obediência à palavra de Deus, mesmo diante de ter que fazer escolhas terríveis na sua vida. A gente vai ver que Jesus ele passou pelo açoitamento romano, colocar uma coroa de espinhos em sua cabeça. Jesus ele foi açoitado, Jesus ele foi crucificado, cuspiram na cara de Jesus, bofetearam Jesus. Mas diante de todas essas coisas, diante de todas essas dificuldades, Jesus ele nunca deixou de fazer a vontade de Deus. Quando nós aceitamos fazer a vontade de Jesus, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à provação, mesmo em meio a situações adversas, aceitamos ser pessoas conforme a palavra de Deus, nós alcançamos resultado vindo da parte do céu. Até porque a Bíblia vai deixar bem claro que Jesus ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia. E a Bíblia vai nos falar em Filipenses capítulo 2, versículo 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobrasse todo o joelho. Nós devemos ter isso em mente. Você, professor,
ensine os seus alunos que se a gente aprender a ser obediente, mesmo em meio à aflição, teremos resultados vindo da parte de Deus. Vamos para o segundo subtópico. O segundo subtópico, a verdade na festa dos tabernáculos. A lição diz: muitos acreditavam que Jesus era o grande profeta, mas não o Messias. No entanto, quem se encontrava ali diante deles era o Verbo encarnado de Deus. Apenas o Filho de Deus poderia declarar: eu sou a verdade, como diz aí João capítulo 14, versículo de número 6. É importante sabermos que nenhum judeu pode se expressar desta forma: eu sou. Se um dia eu for até Israel, e chegar lá e querer me apresentar, eu nunca posso dizer eu sou o Gabriel. Devo dizer eu, Gabriel. Por quê? Eu sou somente é o eu sou o que sou. E Jesus ele se declara o eu sou muitas das vezes enquanto cumpria aqui o seu ministério terreno. Quando a gente lê João capítulo 8, versículo de número 12, Jesus ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem está em mim não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Jesus se declarando que é o eu sou. João capítulo de número 11, versículo de número 25, Jesus ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Novamente, Jesus ele se declarando como eu sou. Como diz aqui na lição em João 14, versículo de número 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Um certo dia, Jesus, ele conversando com os fariseus e os saduceus acerca de Abraão, eles dizem a Jesus: tu não tem nem 50 anos, como dizes que conhece Abraão? E Jesus ele diz: ainda antes que Abraão existisse, eu sou. A expressão que Jesus ele usa dizendo eu sou é a mesma expressão usada em Êxodo capítulo 3, versículo de número 14, onde Deus ele chama Moisés em uma sarça que ardia, porém não se consumia. A mesma expressão também usada em Êxodo capítulo 20, versículo 2, onde vai dizer: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. É bem interessante a gente estudar a Bíblia, e você, professor, ensine isso aos seus alunos, que não devemos somente ler a Bíblia, porque a Bíblia não é feita somente para ler. A Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é a inspiração do Senhor em palavras. Por isso nós devemos tomar muito cuidado, porque a Bíblia é feita para estudar. E estudando a Bíblia entendemos com essa expressão eu sou, que quando Jesus ele diz às pessoas que ele é, dizendo eu sou, ele estava querendo dizer: eu sou antes de Abraão, eu sou aquele que chamou Moisés, eu sou aquele que abriu o mar vermelho, eu sou aquele que mandou coluna de nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite, aquele que fez com que a água saísse e brotasse da rocha, eu sou o maná que descia do céu. Jesus, ele é o eu sou. Como muitos dizem aí, como muitos diziam, na verdade, que ele era a reencarnação de João Batista ou de Elias. Não, Jesus, ele era o Filho de Deus e é ainda aquele que se entregou à morte por mim e por você e sofreu muito para que eu e você venhamos ter alegria através do seu derramamento de sangue na cruz do Calvário. Por isso, João capítulo 14, versículo 6, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O terceiro subtópico vai dizer: vivendo na verdade. Na leitura bíblica em classe, no capítulo de número 7, versículo de número 16 a 19, fala sobre Jesus transmitindo a doutrina. Jesus ele deixa bem taxativo que aquilo que ele estava ensinando não vinha dele, mas sim do próprio Deus. Jesus em toda a sua biografia deixa bem categórico que ele é a verdade. A verdade que se manifestou em Jerusalém na festa do tabernáculo, através do Espírito, ainda hoje manifesta na minha e na sua vida. Jesus, ele deixa bem claro que estaria conosco até o fim dos séculos. A lição vai dizer o seguinte: por isso ele nos convocou não só a conhecer, mas também a viver a verdade. Essa lição vai nos instruir dois ensinamentos extremamente importantes para uma verdadeira vida no cristianismo, uma verdadeira vida seguindo a Jesus. Conhecer a verdade e viver a verdade. Aqui há dois ensinamentos extremamente importantes e essencial para aqueles que querem alcançar a salvação: conhecer e viver.
vemos que conhecer e viver é um conjunto de fatores que complementam um ao outro. Você deve conhecer para viver e viver para conhecer. Quando eu vivo a verdade, tenho forças para conhecê-la, e quando eu conheço a verdade, tenho forças para vivê-la. O João capítulo 8, versículo 32 vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, ela nos liberta. A verdade, ela nos transforma. E enquanto estamos cada dia mais próximo da verdade, entendemos a necessidade de cada dia mais sermos transformados. A gente vai ver isso através da vida de Isaías. Em Isaías capítulo de número 6, a Bíblia vai nos falar que Isaías ele tem uma visão, né? No terceiro ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os seus exércitos enchiam o templo. Havia serafins acima deles, cada um com 6 asas. Com 2 cobria os pés, com 2 cobria o rosto e com 2 voava. Enfim, Isaías ele tem uma visão de Deus. E a Bíblia vai nos falar que ele, se deparando com Deus, ele diz: ai de mim, Senhor, que sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Quando Isaías ele se depara com a verdade e está frente a frente com a verdade, ele vê nele a necessidade de ser transformado, de ser mudado. Ele vê nele as impurezas. Quando estamos diante da verdade de Jesus, quando estamos diante da palavra de Deus, quando lemos as Escrituras Sagradas, vemos em nós a necessidade de sermos cada dia mais puros, de sermos cada dia mais limpos, e limpos pela palavra de Deus. Quando Josué começa ali o seu ministério agora como o sucessor de Moisés para conduzir o povo conforme a vontade de Deus até a terra prometida, Deus ele deixa uma responsabilidade, uma incumbência a Josué, que uma vez cumprindo este mandamento, ele conseguiria alcançar sucesso vindo da parte de Deus. Deus ele diz: não te aparte da tua boca o livro desta lei, medita nela de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, e então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirá. É necessário entendermos através desse subtópico que é necessário vivermos a verdade e conhecermos a verdade. Conjuntos de fatores que um complementam o outro, que uma vez conhecendo, temos forças para viver, e uma vez vivendo, temos forças para conhecer. O segundo tópico vai dizer: Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. O primeiro subtópico, a verdade no episódio da mulher adúltera. O fato é que se Jesus ele tivesse dito que não era para apedrejar, em João capítulo de número 8, Jesus está ensinando a multidão no pátio do templo. Os escribas e fariseus trouxeram uma mulher que foi apanhada num ato de adultério. Segundo a lei, ela deveria ser apedrejada. Quando estudamos as leis judaicas, a gente vai entender que muitas delas eram muito severas. Inclusive, nesta ocasião, o certo, né, segundo a lei, ela deveria ser apedrejada. Neste momento, os escribas e fariseus estavam tentando manchar o caráter santo de Jesus e levar a ele a morte por não cumprir as leis de Deus, né? Ele não estaria cumprindo a lei, logo ele estava condenado. Porém, se Jesus tivesse dito para apedrejar, não seria Cristo, até porque Jesus ele não veio para tirar vidas, Jesus ele veio para dar vidas. Quando estudamos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que fala a respeito da vida de Jesus quanto homem aqui na terra, a gente vai ver que todas as pessoas que estavam mortas, que passaram pela sua vida, foram ressuscitadas. Ou seja, Jesus ele não veio para tirar vida, mas para dar vida. Por isso, se ele tivesse dito para apedrejar, logo ele não era o Cristo, até porque muitas pessoas iriam desacreditar que ele era o Messias, até porque condenou uma mulher à morte. Enfim, ele não era tão bom assim. Todos iriam dizer. No entanto, surpreendendo todos, Jesus ele dá uma resposta que ninguém esperava. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Aqui a gente aprende várias lições importantes e eu queria destacar uma.
Quando lemos Efésios capítulo de número 6, versículo de número 12 em diante, vai dizer que a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades celestiais. A luta de Jesus não era contra os escribas e fariseus, mas sim contra Satanás, que estava tentando e fazendo de todas as formas para impedir com que o projeto de Deus, que foi estabelecido desde a fundação do mundo, cuja primeira promessa está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo de número 15, que da semente da mulher iria nascer um que iria pisar na cabeça da serpente e a serpente iria lhe ferir o calcanhar, não fosse concluído. Esse é o pensamento e o objetivo que Satanás ele tinha. Por isso, vemos Jesus com a sabedoria dada do alto, de Deus, para sair dessa situação mais do que embaraçosa. Eu tenho um ensinamento de Deus para mim e para a sua vida. Nós devemos e precisamos da sabedoria de Deus, da sabedoria do alto, para lidar com situações extremamente difíceis. Sabemos que não vivemos a nossa vida inteira na igreja. Temos o nosso trabalho secular, temos a nossa família, e tem muitas pessoas que moram em uma casa e muitas das vezes é o único crente. Passamos por situações da nossa vida muito embaraçosas, mas nós devemos pedir a sabedoria vinda do alto para a gente saber lidar com as situações da vida, de modo que o nome do Senhor não venha a ser escarnecido por coisas que não provêm do Senhor, por reações que não se enquadram na Bíblia Sagrada vindo de nossa própria vida. Até porque nós fomos chamados para que através da nossa vida, pessoas, almas venham ser edificadas. Por isso, como eu disse, precisamos da sabedoria de Deus. Daniel capítulo 2, versículo 21 vai dizer que Deus ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Tiago capítulo 1, versículo 5 vai dizer: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que ele dá liberalmente a todos e de boa vontade lhe concederá. Tiago capítulo 3, versículo 17 vai dizer que a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, pacífica, tratável, moderada, cheia de misericórdia e de bons frutos. Nós, assim como Jesus, precisamos da sabedoria vinda do alto para conseguirmos sair das situações embaraçosas da vida e sair de uma forma com que o nome do Senhor venha a ser glorificado. O segundo subtópico vai dizer: Jesus, a verdade revelada. Jesus ele sofria a resistência de todas as partes, vindo da parte dos escribas, fariseus, saduceus, os próprios sacerdotes do templo, os herodianos e até mesmo Pilatos, Pôncio Pilatos, governador de Roma. As autoridades romanas temiam que Jesus ele fosse uma ameaça de ordem pública e ao poder do Império Romano. Os líderes religiosos, os judeus, fariseus e saduceus o viam como uma ameaça à sua autoridade religiosa e às tradições. Herodes, Antipas temiam que Jesus ele fosse uma ameaça ao seu poder político na Galileia. Estudando a biografia de Jesus, entendemos que o sistema estava contra Jesus. Entendemos que todos estavam contra Jesus. Jesus ele era uma ameaça. Entendemos que quando Jesus ele veio à Terra, ele começou a mudar tudo, a arrastar multidões de 5.000 pessoas, 3.000 pessoas. Jesus ele começou a influenciar pessoas e esses líderes políticos, religiosos, começaram a ver a sua influência sendo ameaçada por Jesus. E a lição vai dizer o seguinte: independentemente do grau de resistência que o ser humano possa manifestar, nada consegue obstruir a verdade de Jesus. Nada pode ofuscar a autenticidade de Jesus. Diante de todas as dificuldades, Jesus ele concluiu o seu ministério de forma muito eficiente. Quando a gente lê Romanos capítulo 8, versículo 3, vai dizer: o que era impossível à lei, visto que estava enferma na carne, Deus enviou seu Filho na semelhança da carne do pecado, e pelo pecado condenou o pecado na carne. Jesus, ele veio para a terra. Diferente de muitas outras linhagens de pensamento contra os princípios da palavra de Deus, a Bíblia vai deixar bem claro que Jesus também tinha a concupiscência da carne, os desejos da carne, mas mesmo assim, Jesus ele preferiu fazer a vontade de Deus, ser perfeito até a morte e se entregando à morte para que eu e você venhamos ter vida nele. Isaías capítulo 53, versículo de número 7 vai dizer: ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca.
Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante aos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Jesus, diante de todas as dificuldades, o sistema, religioso, político, econômico, indo contra ele, ele não abaixou a guarda. Por quê? Por amor de mim e por amor de você. 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16, vai dizer, sem dúvida nenhuma, o grande mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os homens, acreditado na terra e recebido em cima na glória. Jesus, ele veio à terra. Aí está os 5 pilares da nossa fé: humanização, morte, ressurreição, ascensão e vinda. Jesus, ele morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e vai vir para buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Vamos para o terceiro subtópico, a verdade que o mundo precisa conhecer. Esse subtópico vai falar a respeito da realidade que estamos vivendo hoje no mundo. Pessoas buscando a verdade em mentiras, pessoas procurando resposta em filosofias, em palavras bonitas. Outros se apoiam na lógica, utilizando a ciência como base das suas respostas. Muitas pessoas buscam remédio da alma em psicólogos, em psiquiatras, mas Jesus, ele é o único que tem o poder para tirar o traficante do tráfico de droga, tirar a prostituta da prostituição, levantar o depressivo, ao doente dá a cura, ao caído ele levanta, como diz o salmista no Salmo 113, verso de número 5 em diante. O salmista faz uma pergunta retórica: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se inclina para ver o que está no céu e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para sentar entre os príncipes do teu povo. O mundo está buscando resposta em muitas coisas, como eu disse, está buscando a verdade em mentiras, desenvolvendo umas linhagens de pensamento relativista, colocando como verdade aquilo que não é verdade. Essa é a verdade que o mundo precisa. Deus nos deu uma responsabilidade muito nobre, a mim e a você. Responsabilidade essa de pregar a verdade. Efésios capítulo de número 3, o apóstolo Paulo, impulsionado por Deus, ele vai dizer: eu fui incumbido, fui responsável por anunciar os mistérios que desde antes do século estavam escondidas em Deus. Quando lemos Marcos capítulo de número 16, a gente vai ver que Deus ali, Jesus, ele dá uma responsabilidade à igreja: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Enfim, Jesus, ele ali começa falando a respeito da responsabilidade minha e sua. No versículo de número 19, a Bíblia vai nos falar que depois de Jesus ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E no versículo de número 20, a Bíblia vai nos falar que os apóstolos, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com ele o Senhor e fazendo os sinais que o seguiam e confirmando os sinais que o seguiam. Você, professor, incentive os seus alunos a importância de pregar a palavra de Deus, de falar do amor de Jesus. Afinal, um dos aspectos de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo e realmente é salvo é o desejo de que através da sua vida almas venham ser transformadas, almas venham ser libertas, almas venham ser restauradas pelo poder da verdade, que é a palavra de Deus. Vamos para o terceiro tópico: Jesus, a verdade que liberta o pecador. O primeiro subtópico, a verdade que liberta. A lição vai dizer que o pecador alcançará o conhecimento da verdade e por meio dela será libertado da servidão do pecado. Nesse subtópico, usando como base a mulher que foi pega num ato de adultério, aqui a lição deixa bem claro que a pregação da palavra de Deus deságua em transformação de vida. Quando lemos Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 12, vai dizer que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. A palavra de Deus ela é eficaz. Quando usamos ela tem poder por si só, porque a palavra de Deus é o próprio Jesus personificado. A palavra de Deus ela é tão poderosa que o salmista no Salmo 33, verso 6 chega a dizer: pela palavra do Senhor foi feito os céus, e o exército dos céus com o espírito da sua boca. Quando lemos Atos, capítulo de número 19, a palavra era pregada, a palavra de Deus era manifestada através da vida do apóstolo Paulo, e a Bíblia vai nos falar que os feiticeiros
queimavam os seus livros de feitiços em praça pública, mostrando a todos que o único nome que deve ser adorado é o do próprio Jesus. A palavra de Deus ela é extremamente poderosa. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo diz: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. No capítulo 2, versículo 4, ele vai dizer: a minha palavra e a minha pregação não consistem em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de virtude e poder, para que a vossa fé não se apoie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Nós devemos entender de uma vez por todas que a palavra de Deus, ela transforma, ela cura, ela tem poder por si só. Você, professor, tem essa responsabilidade em sala de aula, de mostrar para os seus alunos que quando lemos a Bíblia, não estamos lendo uma revista comum, mas sim uma palavra que ela é poderosa, uma palavra que é eficaz, uma palavra que tem poder para fazer o que muitas das vezes a medicina não tem como fazer. Por quê? Porque o sobrenatural é Deus, é quem faz por intermédio da palavra do Senhor. John Piper chega a dizer: tira de mim as minhas pernas, mas não tira a minha Bíblia. Eu posso chegar no céu sem as pernas, mas não sem a palavra de Deus. Quando lemos Apocalipse capítulo de número 3, o próprio Jesus ele vai dizer: porque guardaste a minha palavra, que provaste a tua perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre toda a terra. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 10. Meditar na verdade é estar junto à verdade, é sinônimo de prosperidade em todas as áreas, em todos os âmbitos da nossa vida. Você que quer ter prosperidade tanto material, financeiro, espiritual, conjugal, a palavra do Senhor, ela é o suficiente para a nossa vida. O segundo subtópico vai dizer o que é a verdade. Aqui o subtópico ele vai fazer um paralelo entre a verdade de Cristo e a verdade segundo a filosofia. Estudando a filosofia, entendemos que a linhagem de pensamento deles, na maioria das vezes, é contra os princípios da palavra de Deus. Um dos objetivos principais do ser humano, segundo a filosofia, é a busca pelas suas próprias necessidades, realizações pessoas. Mas a Bíblia nos ensina o contrário disso. Enquanto a filosofia diz que o objetivo principal do ser humano deve ser as suas conquistas pessoais, quando lemos a biografia de Jesus, a gente entende que Jesus ele dedicou a sua vida em prol do próximo. Sabemos que Jesus ele é um modelo de vida para mim e para você, modelo de conduta. E quando vemos Jesus dedicando a sua vida para beneficiar o próximo e até mesmo morrer em favor de nossas vidas, entendemos que o nosso objetivo principal não deve ser as nossas realizações pessoais, mas sim o nosso objetivo principal é agradar a Deus, não sendo somente ouvinte, mas praticante da palavra. Você já deve ter ouvido essa expressão, que missões está no coração de Deus. Deus, ele deseja, Deus, ele nos dá essa responsabilidade de nós, primeiramente, nos preocuparmos com o próximo, ajudar o próximo, fazer com que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida. Quando a gente lê, por exemplo, João capítulo 6, versículo 38, vai dizer: eu vim fazer a vontade de meu Pai. Ou seja, Jesus ele veio para a terra, não foi para fazer as suas próprias vontades, mas para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus era que Jesus ele fosse uma pessoa que dedicasse a sua vida em prol do reino, assim como eu e você temos essa responsabilidade de dedicar a nossa vida em prol do reino. E o reino não investimos em bens materiais, mas investimos em pessoas. Não estou aqui romantizando com que você deixe a sua vida de lado, não busque fazer uma boa faculdade, não busque uma situação financeira interessante para você, mas a nossa prioridade não deve ser coisas materiais ou os nossos objetivos pessoais, mas sim buscar a Deus, porque a própria palavra do Senhor vai dizer: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Marcos capítulo de número 10, versículo 48, Jesus ele vai dizer: não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por amor de muitos, ou ao resgate de muitos. Então devemos ter amor ao próximo. Jesus ele veio para dedicar a sua vida ao próximo.
1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse o amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse uma fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse o amor, de nada valeria. O que é o aspecto do amor na vida de uma pessoa? É não pensar somente nos seus próprios prazeres, nos seus próprios objetivos, mas sim buscar o interesse de todos, que é fazer a vontade de Deus e que almas venham ser libertas através de nossas vidas. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar a virtude daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz, a fim de que essa luz que um dia nos libertou possa libertar o nosso vizinho da direita, o nosso vizinho da esquerda, enfim, todos os ambientes a qual a gente venha passar, a libertação também deve passar. Vamos para o último subtópico. O terceiro subtópico vai dizer verdadeiramente livres. Esse subtópico vai fazer um paralelo entre a consequência do pecado e a escravidão e a liberdade pelo Espírito de Deus. Por um homem entrou o pecado, pelo pecado entrou a morte, e assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, como diz a Bíblia Sagrada. A verdadeira natureza do homem é uma natureza caída. O pecado traz sérias consequências para a nossa vida. Quando a gente lê 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 3, vai dizer, o próprio Deus ele vai dizer, e condenou a destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinzas, para servir de exemplo a todos que praticam a impiedade. O que é impiedade? Pecado. Pecado contra Deus. Então Deus ele destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra para servir de exemplo a todos que não fazem a vontade de Deus. Ou seja, o pecado ele traz destruição para a nossa vida e afastamento de Deus. Quando a gente lê, por exemplo, Isaías capítulo de número 59, Isaías, cheio do poder de Deus, vai dizer: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos surdos para que não possa ouvir, mas os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Ou seja, o pecado nos afasta de Deus, e quando dobramos o nosso joelho no chão para falar com o Senhor, Deus, ele não nos ouve. O pecado, ele é algo muito sério, muito sério. Quando o ser humano peca, ele se torna escravo do pecado. Porém, quando a gente lê Efésios capítulo de número 1, versículo de número 7, o apóstolo Paulo chega a dizer: em Jesus somos libertos pelo seu sangue, e pela sua rica graça somos perdoados de nossos pecados. Nós pecamos, temos uma natureza pecaminosa, uma natureza caída, mas conforme disse em Efésios capítulo 1, versículo 7, somos libertos pelo sangue de Jesus. Jesus, ele trouxe para nós esse privilégio de ser transformado, de ser curado, de poder fazer coisas boas através do Espírito Santo de Deus. Quando lemos Romanos capítulo 8, versículo 3, vai dizer: o que era impossível à lei, visto que estava enferma na carne, Deus enviou seu Filho na semelhança da carne do pecado. Ou seja, Jesus ele veio para a terra, venceu o pecado, para que eu e você venhamos, não pela nossa própria capacidade, mas com a força dada por Jesus, a vencer o pecado. Quando lemos Gálatas capítulo 3, versículo 13, vai dizer: Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição por nós. Como está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Segundo a cultura dos romanos e dos judeus, todos aqueles que eram crucificados, eles tinham como pessoas amaldiçoadas. Jesus, ele se fez maldição por nós, a fim de que venhamos ter vida, que venhamos ter esperança, que venhamos ter alegria. Jesus, ele permitiu com que a morte reinasse sobre ele, para que a vida venha reinar sobre nós. Jesus, ele permitiu com que a tristeza reinasse sobre ele, para que a alegria venha reinar sobre nós. Jesus, ele permitiu com que coisas ruins acontecessem na vida dele, a fim de que eu e você venhamos ter a vida eterna através da sua vida. Romanos capítulo 8, versículo de número 1 em diante vai dizer: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Lição maravilhosa, amei essa lição e espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido
coloque nos comentários, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like para você não perder nenhum vídeo e não esqueça de mandar para o máximo de pessoas o possível a fim de que a obra do Senhor venha a ser propagada juntamente com a verdade, como a gente aprendeu aqui, que é somente Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.